Boa noite para todos. Esse é o programa Militão e Militão, nesse começo de semana. Olha, uma notícia relacionada à Rua Bahia. Você que passa sempre lá e muitas vezes abasteceu no Posto Concha. Esse imóvel foi demolido na sexta-feira. É verdade. É sinal da crise, né? Ou não. Ou sinal de que os proprietários chegaram à conclusão de que aquele é um ponto nobre, é mesmo, porque a Rua Bahia hoje é uma rua de fluxo intenso e querem fazer outra coisa lá. Aliás, já começou uma outra obra lá na Rua Bahia. Mas era um posto tradicional, muito conhecido. Por muitos anos ele funcionou, né? Rua Bahia com Guaporé, para quem está tentando se localizar aí em casa. Não existe mais o Posto Concha, foi demolido. Aliás, é a quarta notícia de demolição que a gente dá aqui em menos de 40 dias, em Londrina, né? Não é brincadeira. Mas na maioria dos casos, demolições para se construir uma obra nova. Então, tudo bem. Muito bem, quero dar uma sugestão para você que está em casa. A Bela Madre voltou com tudo. Bela Madre, padaria, confeitaria, pizzaria e restaurante. É o melhor pão da cidade. No almoço, delicioso buffet variado por quilo. E no jantar de quarta e domingo, comida típica de Santa Felicidade, com saladas, risotos, massa e frango. Bela Madre, na Avenida Madre Leone Milito. Quem está conosco no programa de hoje é o pastor Moisés Ramos, que é o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus aqui em Londrina. Boa noite, pastor, como vai? Boa noite a você, Marcelo, e a todos quantos estão aí acompanhando essa programação Militão e Militão. Para mim é um prazer muito grande estar com vocês, eu, juntamente com o pastor Wellington Patrício. Pastor, antes de mais nada, fala um pouco da Igreja Assembleia de Deus. A Assembleia já existe no Brasil há muitos anos, né? É uma igreja centenária. Ela começou em 1911 e ela começou no norte do país, foi para o nordeste, depois para o sul, sudeste. É uma igreja centenária no Brasil. E aqui em Londrina é uma igreja muito bem estruturada, né? Ela começou oficialmente em 1948. E aí começou a trabalhar na cidade. Hoje estamos aí em todos os bairros da cidade. São mais de 50 congregações, é isso? 56 igrejas na cidade. E a igreja central, para quem não conhece, né, fica na rua São Vicente, 168, uma quadra e meia abaixo do terminal urbano. Conta pra gente um pouco de como está o trabalho, o foco do trabalho de vocês esse ano, da Igreja Assembleia de Deus aqui em Londrina. 2015 tem sido um ano assim desafiador para a gente. Embora tenha crise aí econômica, crise política, mas para nós, logicamente, é a questão da igreja fazer o papel dela. O papel dela é pregar o evangelho, o papel dela é contribuir para a sociedade. E nós temos tido assim êxito, embora muitas dificuldades, mas nós estamos avançando. E nós queremos que a Igreja Assembleia de Deus Londrina seja útil para a população. E esse é o nosso dever, sermos úteis a todos. Há vários projetos da igreja, inclusive nesse sentido, né? Sim, nós temos projetos sociais, projetos de evangelização, projetos assim que temos outras atividades como recuperação de jovens drogados, viciados em outras questões químicas. E temos também assim, trabalho nos presídios, em todos os presídios temos trabalho semanalmente, aos sábados geralmente. E temos trabalhos missionários tanto na cidade como também no Brasil e fora do Brasil. Opa, que maravilha! E uma das novidades da Igreja Assembleia de Deus é a rádio Novo Dia, não é isso? Sim. Conta pra gente dessa ideia. Esse projeto ainda é novo, tem talvez aí menos de 2 anos em andamento. E nós começamos assim, a título de experiência e fomos avançando. Hoje nós já estamos com uma programação já bem extensa e a nossa programação chega até o sul de São Paulo e temos tido assim, muitas informações e resultados decorrentes desse trabalho de rádio. Então é a rádio Novo Dia, FM, né? FM 89.30. Opa, então quem está em casa já pode, né, sintonizar lá. Sim, sim. E lá tem o quê? Tem música, mas tem também palavra, o que mais? Então, o nosso propósito com relação à rádio é um trabalho que não seja exclusivo a uma classe religiosa ou uma classe social. A nossa intenção é ser um trabalho extensivo a todos, independente do nível social, da questão religiosa. E nós queremos ser um trabalho, assim, dentro da cidade e na região onde nós alcançamos, que seja extensivo a todos. E nesse nosso propósito, nós temos tido êxito,
porque nós temos assim, muita gente nos procurando e dizendo do efeito da rádio. Nós temos musical, nós temos informação, temos pregação, temos assim, compartilhamentos de experiências. Então tem sido muito gratificante o resultado desse trabalho. Inclusive, quem quiser anunciar e ajudar esse projeto a ir para frente, deve fazer o quê, pastor? É um trabalho árduo, até relativamente caro para a gente, dentro da nossa estrutura. E quem quiser compartilhar parcerias, anunciantes, nós temos o estúdio e a rádio, Rua São Vicente, 209, fica quase em frente à igreja, também uma quadra e meia do terminal urbano. Então, se alguém se interessar em estar participando desse projeto, pode ligar para nós no telefone 3344-8930, considerando que 89.3, então 3344-8930. Boa ideia. Não é brincadeira. É interessante, né? É mais uma rádio na cidade. E, aliás, as FMs lideram a audiência, né? Foi o tempo das AMs, né? Agora Sim. As FMs lideram a audiência, né, pastor? Inclusive, talvez seja assim, um pouco de presunção, mas não é. Não queremos ser apenas mais uma rádio dentro da questão estatística. Nós queremos que seja mais uma rádio, porém que seja útil, que seja prestativa para a cidade, para a região, que tragamos para todos quantos ouvem algo benéfico para a sua vida pessoal e vida familiar. Que maravilha. Vai ter a convenção da Assembleia de Deus no Paraná, não vai? Será em outubro em Foz do Iguaçu. Opa, vai muita gente nesse evento? A média que está sendo prevista é 2.000 a 2.500 pastores. Nossa, é muita gente, hein? Mas já tivemos esse evento aqui, pastor? Já a cada 3 anos em média tem em Londrina. Uma maravilha, que também ajuda a movimentar a economia da cidade, né? Sim, quando tem segunda-feira o início e vai até a quinta-feira à noite. São 4 dias que geralmente é o período convencional. E a convenção, ela visa o quê? Esses tratados anuais, e depois tem as extraordinárias, essa é ordinária, todo mês de outubro de cada ano. Aí se trata de novos pastores, reconhecimentos de igrejas pelo Paraná, questão assim, de crescimento, questão de alianças com outros estados e a nível nacional. Então são vários assuntos que são tratados nessa convenção anual. Maravilha, hein? A Igreja Assembleia de Deus, obviamente, é uma igreja voltada para a família, não é? E agora ainda mais, né, com todas as questões que, inclusive, o Congresso Nacional está votando, algumas que visam desestabilizar a família. Como é que a igreja pensa sobre tudo isso? Nosso papel como igreja tem que ser a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho inclui, logicamente, a família. E nós entendemos que os princípios precisam ser mantidos. E aí que eu vejo que a igreja entra na sociedade. Porque se a igreja não tiver o papel dela desempenhado como fator de equilíbrio, fator de contribuição, de valores morais, valores espirituais, e eu posso assim dizer que um bom cristão ou um bom crente vai ser um bom cidadão. Então a cidade ganha, o Estado ganha, o país ganha, quando a igreja consegue formar um bom cristão. É verdade. É verdade. Você fatalmente tira um cidadão desonesto, etc., de ação, né? Porque ele muda, né? É impressionante. E nós temos dentro da igreja hoje muitos que foram aí, drogados, foram aidéticos, foram curados, pessoas que viviam na prostituição, abandonaram a prostituição, assim, lares que estavam assim, debulhados foram refeitos. Então a gente fica assim, muito satisfeito quando a gente vê o trabalho da igreja sendo evidenciado. Maravilha. Vamos perguntar um pouco sobre o pastor. Pastor Moisés, você está em Londrina há quantos anos? Vim para Londrina com 11 anos, em 69. E fiquei fora apenas 2 anos em Pindamonhangaba, estudando no seminário, internato. Depois retornei em 87, fui para Foz do Iguaçu, onde morei 6 anos, dos 3 últimos atendendo a igreja em Foz do Iguaçu. E retornamos para cá em janeiro de 94. Portanto, já está aqui... há 22 anos. Maravilha. Não é brincadeira, não. E esse tempo já todo como pastor presidente ou não? Como presidente, agora vai completar em dezembro próximo 10 anos. 10 anos à frente da igreja. Uhum. Maravilha. E a igreja tem também projetos de crescimento? Como é que vocês estão pensando daqui para os próximos anos?
Esse é um propósito permanente, sempre crescer. Eu sempre digo que nós jamais podemos nos acomodar. E aí chegar ao ponto de dizer assim, já atingimos o ponto ideal. De forma nenhuma, sempre tentamos chegar perto do ponto ideal. Então sempre é uma busca, e essa busca constante, permanente, de fazer a igreja crescer. E quando fala crescer, fala de buscar vidas para Deus. Buscar vidas que hoje estão talvez sem rumo, sem um norte, perdidas na vida. Então esse é o nosso pensamento, sempre levar pessoas para perto de Deus. Pastor Moisés Ramos, muito obrigado. Então, Rádio Novo Dia, 89.3. Grande abraço, sucesso lá. Obrigado a você pela oportunidade e estamos à disposição de todos. Ok, vamos para o intervalo, já a gente volta com o Almir Rockenbach. A Quadra preparou uma super condição para você. Terra Parque com super bônus de R$25 mil. 3 quartos com lazer completo e 2 vagas de garagem. Terra Parque com super bônus. Visite apartamento pronto no local. Super promoção Clã do Mestre Gin. Na compra de uma refeição, mais bebida, mais sobremesa no Gin Gin Walk, você ganha um dos 5 copos. Panda, tigre, garça, elefante e Mestre Gin. E pode baixar o aplicativo em seu celular para se divertir em um jogo incrível. Colecione já! Juntar os copos do Clã Oriental e jogar também é coisa de mestre. É o Clã do Mestre Gin, né? Gin Gin Walk, gastronomia asiática de mestre. A importância de se dar valor à vida. É assim que a Londre Life, empresa administrada por pessoas com experiência na área hospitalar, olham para quem deu muito de si por você. Por isso, buscamos com nossa equipe multiprofissional e especializada atender nossos pacientes com o conforto e tranquilidade em um contexto totalmente familiar. Conte com nossos principais valores: carinho, atenção e confiança. A Quadra preparou uma super condição para você. Terra Parque com super bônus de R$25 mil. 3 quartos com lazer completo e 2 vagas de garagem. Terra Parque com super bônus. Visite apartamento pronto no local. Te espero de portas abertas pra te ver feliz todo dia. Aqui a magia é certa e a sua alegria é a nossa mania. Aqui tem de tudo, onde é mais fácil comprar. Perto de tudo, este é o seu lugar. Shopping Quintino, cada dia mais você. A Quadra preparou uma super condição para você. Terra Parque com super bônus de R$25 mil. 3 quartos com lazer completo e 2 vagas de garagem. Terra Parque com super bônus. Visite apartamento pronto no local. De volta com o programa Militão e Militão. De 4 a 13 de setembro, nós teremos mais uma edição da Feira de Orquídeas lá no Armazém da Moda, que é um evento muito tradicional e uma oportunidade para você comprar orquídea por um preço mais em conta, né? Já que tem muita variedade, além do que tem os cursos com um dos pesquisadores de maior expressão aqui no Brasil sobre esse tema, que é como cuidar, como cultivar orquídeas. Então aproveite, de 4 a 13 de setembro. E amanhã é dia de você ir na Hashimitsu. O Hashimitsu é a melhor doceria do Paraná. Agora em 5 endereços em Londrina. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no Aeroporto de Londrina, na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano, e no Hospital do Coração, Unidade Bela Suíça. Tem outra sugestão, promoção no Gin Gin. Super promoção Clã do Mestre Gin. Na compra de uma refeição, mais bebida, mais sobremesa no Gin Gin Walk, você ganha um dos 5 copos. Panda, tigre, garça, elefante e Mestre Gin. E pode baixar o aplicativo em seu celular para se divertir em um jogo incrível. Colecione já! Juntar os copos do Clã Oriental e jogar também é coisa de mestre. É o Clã do Mestre Gin, né? Gin Gin Walk, gastronomia asiática de mestre. E agora vamos conversar com o economista Almir Rockenbach, comentarista aqui do programa Militão e Militão. Como vai, Almir? Tudo bem, Marcelo? E você, tudo em paz? Tranquilo. Boa noite a você, boa noite a todos. Vamos falar do orçamento de 2016, que, se eu não me engano, já foi enviado para o Congresso, é isso? Hoje é o último dia, né, Marcelo?
Tem que ser enviado. Tem que ser enviado hoje. O que se sabe é que, infelizmente, o orçamento vai para o Congresso, já com o governo, o Palácio do Planalto, considerando um déficit primário. Não se esquecendo que sempre o governo trabalhou a questão do superávit primário. Exato. Que tem a serventia de pagar uma parte dos juros da dívida. E não pagar os juros da dívida como algumas pessoas da imprensa gostam de dizer, né? Então se paga uma pequena parcela. No orçamento desse ano, com déficit, não vai se pagar parcela nenhuma. Que não tem dinheiro. E não tem dinheiro para nada. O que vai acontecer? Vai acontecer um agravamento da dívida pública. Então ela deve se elevar, nas minhas contas, ao final do ano que vem, a alguma coisa próxima de a dívida bruta 75% do PIB. O que em valores reais? Isso vai estar acima de 5 trilhões de reais. É muita coisa, não é não? É quase do tamanho do PIB. O PIB deve ficar em 6.200, final de 2016, 16.300. E aí já não comprometeu tudo? Já. O Brasil está falido. Ele faliu. E ele só tem um caminho, né? De todos os indicativos que eu vejo para tentar se resolver essa questão da crise, eles passam sempre à margem do problema central. Sempre do lado, né? Sempre do ladinho. Não atacam Não atacam o problema no seu centro, né? No seu âmago, eles não atacam. Qual é esse problema? É a dívida pública. É a dívida pública. Então, o que o governo precisa entender, os governantes precisam criar juízo, muito juízo, porque a questão a ser resolvida antes de qualquer coisa é o equacionamento da dívida, o pagamento dessa dívida através da utilização dos recebíveis que o setor público tem lançados em seu balanço, que tem uma taxa medíocre de recuperação que fica abaixo de 2%. Que inclusive é um projeto que você tem pronto. Se o governo quisesse usar, né? Já. E, inclusive, esse projeto já existe, nós apresentamos aqui pelo menos há 12 anos. A primeira vez há 12 anos atrás, né? Olha quanto já se poderia ter avançado. Nossa, é uma brincadeira. E a gente fazia essas previsões lá atrás. Fizemos as projeções de alguns cenários de que, a continuar a administração da dívida pública como vem sendo administrada, o país iria quebrar. E quebrou. Quebrou. Agora, 70% já é o ponto crítico, como aconteceu na Grécia, quando quebrou de vez mesmo? A Grécia quebrou com 107%, né? Hoje tem 142% de dívida sobre PIB. Ou seja, só avança daí. Só avança, né? E então, aqui também, só está avançando. Nós já entramos naquela roda, não é roda viva, na roda morta da dívida pública, que faz o agravamento da crise e compromete as possibilidades desse país de ter um crescimento do produto interno bruto num nível adequado. Nós já estamos comprometidos. O país vai decrescer esse ano alguma coisa próxima entre 2,5% e 2,9%. Barbaridade. É muita coisa. É um decréscimo do PIB. A economia vai decrescer pelo menos 2,5%. No ano que vem é possível que essa dose se repita ou fica pelo menos entre menos 1,8% e 2%, o que significa dizer que o país está indo para o buraco. Qual é a solução apresentada pelos homens da equipe econômica nesse momento? Qual é a solução? Qual que foi? Nenhuma. Ué? Só fantasia, só bobagem. É um diz que não faz nenhum sentido as indicações do ministro Joaquim Levy. Nenhuma indicação, nada. Ele não vai conseguir coisa nenhuma. E aquela história de corte de gasto, a própria Dilma falou, vou reduzir ministério, isso aí também são medidas apenas paliativas, né? Apenas. Veja bem, o que você tem nos ministérios? Você tem hoje um gasto, olhando para esse ano, da ordem, os ministérios custam para o país alguma coisa próxima de 630 bilhões por ano. Se eles reduzirem o que estão falando de cortar 10 ministérios, eles estão cortando aqueles com menor despesas. Eles estão cortando as secretarias de apoio à gestão governamental, eles chamam de secretaria de apoio, mas na verdade são secretarias que complicam a gestão, muito mais, criam mais dificuldades do que soluções.
Então eu vejo que o que eles conseguiriam economizar, alguma coisa próxima aí de 45, 50 bilhões, é uma grande bobagem. Uma gorjeta. Uma gorjetinha. Diante desse quadro. Diante da taxa de juro. É. Né? Os juros incidentes sobre dívida pública, com o déficit desse ano, vai custar para o país alguma coisa parecida com 412, podendo ser 430 bilhões, só de juros. Barbaridade. Só de juros, Marcelo. É um negócio terrível. É. Os bancos estão gostando, obviamente, e não querem mudança nisso. Então veja bem, eu tenho aí uma dívida de 3.800 com mais 400 que eu tenho que somar ao final desse ano. Vai dar 4.200. Com uma previsão de que com déficit operacional de 100 bilhões, o ano que vem mais 500 vai mais 600. Então vamos a 4.800, 4.800.000, 5 trilhões de reais a dívida ao final do ano que vem. Esse o Lula poderia dizer, nunca antes na história desse país chegou a isso. Não é? Uma gestão de idiotas, né? De gente despreparada, de gente irresponsável, né? E tudo, quando você olha mensalão e petrolão, você analisa o que significa esse governo do PT, o que significou para o país esse governo do PT. A presidente Dilma desistiu da CPMF. A CPMF ia ajudar em alguma coisa? Ou não dá nem para pensar em... Não, eu acho que nesse momento não tem espaço para aumento da carga tributária. Eu não vejo espaço nenhum, eu não vejo. O que, repito, o que tem que se fazer é um equacionamento da dívida pública, aproveitar os recebíveis que o governo tem, dirigir esse dinheiro para o pagamento da dívida e montar programas de privatização e de concessões a partir dos credores da dívida pública. Esse é o caminho, não tem outro. Só tem essa saída, não existe outra. Não vejo nenhuma possibilidade. E tem recebíveis suficientes para pagar isso aí? Tem. Por exemplo, se você entregar hoje para o Tesouro com taxa de juros zero, no ponto zero, que é uma coisa que eu defendo, os recebíveis em dívidas ativas e permitir a eles um deságio ainda de 70% ao Tesouro, os 30% restantes é suficiente para pagar a dívida num programa de 5 anos de todos os estados e de todos os municípios brasileiros numa primeira etapa. A segunda etapa seria o pagamento da dívida do governo federal. Que é maior um pouco. Então nós estamos aí com endividamento de 75% e vou comparar isso com o Chile. O Chile tem uma dívida sobre o PIB de 15%. Nossa. O Chile praticamente é uma maravilha perto do Brasil. Perto do Brasil, né? Então o grau de comprometimento que o país tem com esse endividamento permite que o governo não consiga tomar decisões, senão aquelas decisões que são indicadas e ditadas pelo mercado financeiro. O país tem, hoje, um governo refém das pressões dos especuladores. Só fazendo o que eles querem o tempo todo. Não tem outra possibilidade. Como romper isso? Fazendo um pagamento. Porque eu não defendo um calote. Se você defender a ideia do calote dessa dívida, você quebra o sistema financeiro nacional. E isso seria uma irresponsabilidade maior ainda. Né? É verdade. Não é por aí. Você citou, você disse que tem que começar pelos municípios e estados, porque efetivamente eles já quebraram há muito mais tempo, né? Sim. Eles já não têm mais condições de reagir. E o que nós temos que atender são as demandas da sociedade. O homem não mora no governo federal, não mora no estado, né? O homem vive no município. E ele precisa ter as suas necessidades atendidas no município. Eu defendo o municipalismo. O princípio do programa que eu defendo é restabelecer o vigor financeiro dos municípios e dos governos regionais. A cidade de São Paulo mesmo é uma cidade que tem uma dívida enorme, né? Enorme. Só o município de São Paulo deve 61 bilhões de reais. Barbaridade. Aí quando você soma todos os demais municípios devedores para a União, todos eles devem juntos 28 bilhões e São Paulo, o município de São Paulo deve 61. Nossa. Que também foi administrado pelo PT durante muito tempo, né? Foi. Marta Suplicy, Luiz Arundina, agora está sendo administrado pelo PT. Isso aí, o nome disso é bagunça do boi bumbá. Não é outra coisa. Não tem jeito. Não tem jeito não. Agora, em Florianópolis, você teve palestrando, inclusive, para secretário de Estado, se eu não me engano, você demonstrou essa ideia? Sim, eu fui convidado exatamente para isso. Recebi um convite do secretário de Planejamento do governo de Santa Catarina. Estava presente o secretário de Planejamento do Estado do Rio Grande do Norte, também o secretário de Fazenda do Rio Grande do Norte e o administrador da dívida pública de Santa Catarina. Fiz a exposição de motivo, mas para
2 estados que têm algumas particularidades. Ah, é? A primeira particularidade é o governo do Rio Grande do Norte tem a segunda menor dívida entre todos os estados. Nossa, Roraima, surpreendente, hein? Roraima é o primeiro e o Rio Grande do Norte tem a segunda menor dívida. Então eu mostrei para eles que dentro do programa, uma vez implantado, o governo do Rio Grande do Norte poderia sair do seu endividamento e dos seus compromissos de transferências de 13% da receita corrente líquida, que está obrigado mês a mês a depositar para o governo federal, ele sairia no segundo mês. Santa Catarina fez uma outra operação. Tinha lá no contrato, porque é um contrato baseado na tabela Price, então a tabela Price vai criando saldo residuais ano a ano, né? Nossa. Porque o juro é maior do que os pagamentos que ocorrem, que era aquela coisa dos mutuários, né? Sei. Quanto mais você pagava, Nunca mais tem você fim. devia. Essa tabela que o governo federal aplicou na renegociação das dívidas do Estado é a mesma. Então, criava-se aí um saldo residual. O governo de Santa Catarina, lá atrás, fez um financiamento externo para pagar o saldo residual e diminuir as suas obrigações. Só que hoje ele tem um caranguejo beliscando o bumbum do governo de Santa Catarina, que é o câmbio. Ixi. O dólar bateu hoje 3,65. Se ele Barbaridade. contratou essa dívida a 2, então ele tem hoje um problema muito sério Quase dobrando a dívida. de encarecimento desse saldo. Né? É um negócio que pode ter sido muito bom lá atrás e se transformou num monstro hoje. Mas eles ficaram animados? Eles disseram que vão tentar levar para frente para os outros secretários? Aonde de eu outros tenho estados? feito essa exposição de motivos, na verdade o que se consegue é um encantamento, porque é uma tese nova, um novo modelo econômico, é uma inovação. Como foi inovação, a URV que resolveu o problema da inflação no Brasil. Lá atrás, né? É uma inovação nesse nível, entendeu? Às vezes as pessoas se assustam com coisa muito nova, entendeu? Tem aquela coisa de acreditar em teorias econômicas muito velhas, rançosas, com prazo de validades vencidos, mas eu tenho feito esse enfrentamento e tenho dito o seguinte: a possibilidade de pagar a dívida existe. Qual é a dificuldade que todos os homens ligados a essa questão política veem? Construir um pacto federativo entre os senhores governadores de estados, com participação dos 3 senadores de cada um dos estados, para fazer esse enfrentamento com os bancos. Eu preciso de uma sustentação política nesse nível. 27 governadores e 81 senadores. Todo mundo na causa. Todo mundo embarcado na mesma coisa para fazer o enfrentamento político. O que todos dizem é que esse acordo político é praticamente impossível no país. Eu acredito que é muito difícil. Mas eu acho que tem que escolher. Ou fazemos o acordão político para resolver a questão do país, ou deixa o país falir. Eles têm que escolher. A escolha é dos políticos. O problema é que alguns desses políticos aí parece que não dão nem bola para essas coisas, estão interessados não sei no que, né? Eles estão interessados só naquilo que a gente já conhece, né? Mas eu acho que a ação hoje do Petrolão, né, o juiz Moro, está dando um grande exemplo para o país, e me parece que isso pode resultar numa mudança de rumo daqueles que se ocupam da gestão pública. Almir Roquemar, muito obrigado, grande abraço para você. Eu que agradeço, Marcelo, e sempre à sua disposição. Boa noite a você, boa noite a todos. Ok, já vamos embora. Boa noite.